bem melhor. Nervosismo bastante aqui, né? Bastante nervosismo aqui. Mas é uma questão, às vezes, de conceito. Né? Isso. Eu vou te contar uma história. Eu sempre gostei de estudar interpretação musical. E meus melhores professores de violão nunca pegaram um violão na vida. Para mim, o melhor professor de violão meu foi José Alberto Kaplan, na Paraíba. Kaplan, ele era um maestro, não sei se alguém conheceu aqui, uma figura, ele era muito amigo meu. E uma vez eu fui mostrar uma obra para ele, tem um noturno de Chopin, que ele ficou rindo, disse que parecia Luiz Gonzaga cantando Roberto Carlos e Chico Buarque. Aí ele fez uma proposta a mim, da gente ter aula. Eu fiz um curso de composição com ele, certo? Aí eu queria estudar interpretação de violão. Aí ele fez uma proposta, a gente tem aula de violão, de interpretação, da seguinte forma: ele ia colocar a partitura do violão na estante dele, com a batuta, ele ia querer que eu tocasse o que tinha na partitura. Isso tá bom. E aí eu passei anos. Ele falava que era a cachaça da gente, e ele sábado eu passava, a gente ficava junto. Então a gente revisou quase todo o repertório de violão que eu toquei, eu revisei com ele, e era outra visão completamente diferente do que a gente violonista conhece. Porque a visão dele era a visão da música. Uma visão da música em si. O que foi que o compositor quis dizer com aquilo ali, com aquele discurso, né? Que era muito diferente do que eu fazia. E depois eu estudei com outro professor que era de trompa. O cara nunca tocou violão também. E ele era muito bom, um grande trompista. Ele dizia: bom, eu quero ouvir o que tem aqui. Ele ficava dizendo: faz isso. Eu dizia: mas não dá para fazer violão. Eu disse: te vira. Eu quero ouvir isso aí. Então, eu lembro de uma obra que eu estudei de sol, que tinha um baixo repetitivo, e como ele era trompista, ele dizia: eu quero ouvir isso. E aí eu tive que desenvolver uma técnica para tocar aquela obra que ele queria, do jeito que ele queria, entendeu? Com Capra a mesma coisa, ele dizia: eu quero ouvir aí como o violoncelo fazendo isso. E então tem que fazer vibrato como o violoncelo, tem que ser e aí ficava insistindo. E eu trabalhei muitos anos assim com essa coisa de desenvolver uma técnica para adequar a música, e não o contrário. Nós violonistas assim, nós adaptamos a música a nós, né? Do jeito que eu acho que toca, eu toco. A música está escrita uma coisa, mas eu só posso fazer assim igual a Rubens. Mas eu só faço isso aqui, né? Que eu gosto. Não vê o lado da música. O lado da música. Eu estudei com um professor também chamado Guido Santoso, já morreu, ele italiano. E eu fui com ele estudar interpretação musical. Ele era um regente, tocava violino também, não tocava violão. Mas eu não sei se alguém conhece, ele tem grandes composições para violão. Conceito, né, de violão. Conceito para violão. Tem um conceito para violão, tem várias obras. E eu fui estudar com ele. E a primeira aula que eu tive com ele foi um masterclass, assim, era só violonista, pessoal, na Itália e tudo. E eu toquei a sonata dele assim, eu fechei, realmente eu toquei para quebrar. O masterclass com ele, sonata dele. Mas eu toquei assim, eu preparei isso um ano. Quando eu terminei de tocar, ele disse: por isso que eu não gosto de escrever para violão. Ele era meio grosseiro, por isso que eu não gosto de escrever para violão, porque eu escrevo uma coisa, vocês tocam outra. Foi no pescoço, né? Como era só profissional que estava na coisa, não houve muito problema, né? Mas aí eu trabalhei com ele um tempo, estudei com ele bastante tempo, inclusive as obras dele. E aí eu pude ver como é diferente você olhar para uma partitura como violonista e olhar como músico, entendeu? Por exemplo, esse prelúdio 5, ele está lá, se você ler no escrito de Villa-Lobos, é escrito como uma coisa meio jocosa para a mocidades, para os da época, os mauricinhos.